Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante. Há um conjunto grande de irmãos da Igreja do Cristo que acredita que nós não teremos recordação alguma de tudo que vivemos aqui no plano terrestre, nessa vida caída, nesse mundo caído. E que no novo céu e na nova terra não levaremos daqui nenhuma lembrança, para que essas lembranças não venham de alguma forma comprometer a nossa estadia e o nosso bem-estar lá no novo céu e na nova terra. A base bíblica para essa crença é algo que está disposto lá no livro de Isaías, no capítulo 65, verso 17, onde há lá uma profecia dita por Deus ao profeta sobre como será no novo céu e na nova terra. E especificamente no verso 17, Deus relata ao profeta que não haverá lembrança das velhas coisas, que as velhas coisas passaram e não incomodarão mais nenhum de nós. Por causa desse texto e por causa dessa interpretação, durante muitos anos, muitos da igreja têm crido que não haverá lembrança alguma de tudo que passamos aqui no plano da terra, na terra caída, na terra do pecado. Eu confesso aos queridos irmãos que eu discordo um pouco disso. E vou agora tentar explicar por que eu discordo. A primeira coisa é que, se nós observarmos o texto seguinte aos versos 17, especialmente o verso 19, nós vamos verificar, e até o final do capítulo, nós vamos verificar que Deus está falando do esquecimento de sensações, de dores, de miséria, de fome, de coisas que nós sentimos aqui e que nos causaram sofrimento. Então, eu acho que fazer uma leitura nesse capítulo específico, apenas do verso 17, e não interpretar o conjunto dos outros versículos que completam e trabalham de forma conjunta com o verso 17, pode gerar distorções na interpretação, e eu creio que foi isso que aconteceu àqueles que chegaram a essa conclusão. Eles leram na literalidade do verso 17 sem acompanhar a literalidade dos demais versos que se seguem. A segunda questão que me leva a crer que isso não será possível é um verso muito interessante que tem lá em Apocalipse 21:4. Esse verso ele está disposto já na ambiência, na descrição da ambiência da nova terra e do novo céu. Ou seja, é o cumprimento aqui dessa profecia. Tudo já ocorreu, Jesus já voltou, já resgatou os seus, já destruiu o inimigo das nossas almas e já estamos morando lá na glória. Mas exatamente nesse verso, Apocalipse 21:14, Deus declara que entrará dentro dos nossos corações e retirará dos nossos corações toda mágoa, todo choro e toda dor. Ora, se o verso de Isaías 65:17 estivesse correto, por que lá na nova terra, novo céu, Deus estaria dizendo que entraria nos nossos corações para retirar dele toda tristeza, todo pranto? Que pranto é esse, afinal de contas? Creio eu que esse pranto é o pranto do dia mais triste da humanidade. E acredito que o dia mais triste da humanidade será no juízo final, quando aqueles que nós amamos, infelizmente por escolha do livre-arbítrio, não optaram pelo Senhor Jesus e não entrarão na nova terra e no novo céu. E, portanto, se não entram, são destruídos
pelo fogo eterno. Imagina o coração de um pai que não encontra seu filho, de uma mãe que não encontra o seu esposo, de uma irmã que não encontra o seu irmão. Essa dor será profunda, essa dor será profundamente difícil de ser vencida. E só poderá ser vencida porque o próprio Deus, em Apocalipse 21 e 24, diz que entrará dentro dos nossos corações e retirará dele toda dor e todo pranto, porque em nós mesmos não seremos capazes de nos livrar dessa dor. O que eu acredito que Deus está dizendo nesse verso de Apocalipse 21, 4, é que retirará do nosso coração toda dor e todo sofrimento proveniente de tudo que vivemos na terra e de tudo que nos trouxe choro, tristeza e lamentação. Mas Deus não diz que está apagando a memória dos eventos. Eu não creio que isso seja possível, por mais alguns motivos que eu vou passar a discorrer a partir de agora. O primeiro motivo é que a Bíblia, com essa história fantástica, é o maior épico do universo. Deus cuidou minuciosamente de tudo que foi registrado nesse livro. Nesse livro nós temos testemunhos fantásticos de fé. Nesse livro nós temos testemunhos fantásticos de homens espetaculares que viveram com Deus, que andaram com Deus e que desfrutam hoje da glória, como Abraão, como Josué, como Moisés, como Paulo e muitos outros personagens que teremos um imenso prazer de encontrarmos e conhecermos no céu. De que valeria nos encontrarmos com esses personagens maravilhosos se não soubéssemos a história de cada um, se não soubéssemos a importância de cada um na obra redentora do próprio Cristo? Se apaga-se tudo, apagaria inclusive o sacrifício da cruz da minha mente, o flagelo que o Senhor Jesus passou, a covardia a qual ele se submeteu. Isso não tem o menor sentido. As experiências que guardamos nos nossos corações são a salvaguarda para não errarmos novamente. Para mim, a lembrança de tudo que aconteceu nessa história fantástica do universo é a salvaguarda que Deus cria para que não ocorra uma nova rebelião nos céus. Afinal de contas, se aconteceu uma rebelião no céu e nós ainda somos e seremos no céu detentores de livre-arbítrio, assim como os anjos o são, o que garantiria ao longo do futuro, da eternidade da história humana, que não iria acontecer uma nova rebelião, necessitando de um novo sacrifício na cruz e de todas as providências que Deus já tomou? Creio eu que a única coisa que vai garantir a todos nós de que o pecado é e sempre será a pior opção do homem é exatamente a lembrança de todo o sofrimento e de todas as consequências que esse pecado gerou à humanidade. Quando Deus diz lá em Apocalipse 21:4 que vai retirar a dor e o pranto, ele vai retirar, na minha perspectiva, as consequências da dor e do pranto na nossa vida. Mas não retirará a lembrança desses fatos. Não criará uma amnésia absurda a fim de apagar tudo que aconteceu. Porque assim, na minha perspectiva, na minha interpretação, não teríamos a salvaguarda eterna da consciência plena. O quão caro custou o pecado à humanidade, a própria morte do próprio Deus,
o sofrimento do próprio Deus. De forma, creio eu, que lembraremos sim de todas as passagens que envolvem as nossas vidas e que envolvem essa maravilhosa obra da redenção com toda a sua história. Mas não carregaremos no nosso coração a tristeza pelas dificuldades, pelos tropeços, pelas lutas que vivemos, enquanto vivemos ainda na terra sob o jugo da miséria e do pecado. Mesmo libertos do Cristo, sabemos que a vida, ainda no nosso planeta, é profundamente difícil e profundamente penosa. O próprio Cristo diz: no mundo tereis aflições, e elas nos visitam cotidianamente, gerando muito sofrimento aos nossos corações. Ainda sofremos muito quando perdemos um familiar querido. Ainda sofremos muito quando estamos em carência profunda. Ainda sofremos muito quando vemos o nosso próximo em profunda dificuldade. Essas impressões maltratam os nossos corações. Trazem sentimentos muito difíceis de serem processados pelo nosso coração e pela nossa mente. Creio eu que são essas impressões e esses sofrimentos que serão profundamente apagados da nossa vida, de forma a nos dar a satisfação de gozo eterno por vivermos na presença majestosa e completa do Senhor Jesus. Mas jamais esqueceremos o quão caro foi conquistar os céus, o quão caro foi expulsar o pecado das nossas vidas eternamente. É isso que nós cremos. Que o Senhor Jesus possa abençoar ricamente e que espero poder ter colaborado um pouco para sanar essa dúvida. Um grande abraço, uma boa noite, que Jesus te abençoe.